Ah, é? É, Ah, tá. agora que vai começar. Verdade, verdade. Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia William, bom dia Luiz Carlos. Vamos começar aqui o Bom dia. projeto Conselho Federal de Odontologia Técnica Administrativos. Vamos passar aí por Direito Constitucional e Direito Administrativo. Vamos começar com Direito Constitucional, item 1 do edital. Então vamos primeiro aqui, né, antes de entrar, né, no item 1, na verdade isso aqui faz parte do item 1, mas não está lá diretamente colocado, né, que são as normas de eficácia. Lá ele coloca, olha aqui, ele coloca assim, o item 1 do edital é direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos à vida, à liberdade, à igualdade, segurança, à propriedade, direitos sociais, nacionalidade, cidadania e direitos políticos, partidos políticos, garantias constitucionais individuais e garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos. Só que, né, para você adentrar nos direitos, né, fundamentais, você tem que entender as normas de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada, porque muitas vezes cai na questão, né, ordem social, isso aqui aplica ou não aplica, né, esse item, esse inciso, não aplica ou não aplica. Então, isso aqui é rapidamente, e, como eu falei, como a banca, especificamente, a gente está estudando para o Conselho Federal de Odontologia, a banca Quadrix, nós vamos responder muitas questões da Quadrix. Vamos ver as teorias aqui, vamos entrar na plataforma Tec Concursos, na qual tem assinatura, e nós vamos responder questões da Quadrix sobre esse assunto. Vamos lá, o que é normas de eficácia plena? São aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem ou têm possibilidade de produzir todos os efeitos que o legislador constituinte regular. É o caso do artigo 2º da CF, que diz o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, o que ele está dizendo aqui, a norma de eficácia plena é no momento em que a Constituição entra em vigor, aquela norma já se aplica. No momento em que ele diz que são poderes da União, ou seja, se são, é porque já foi constituído, são esses três poderes. Então, a norma de eficácia o quê? As normas de eficácia plenas possuem as características. Então, quais são as características aqui das normas de eficácia plena? São auto-aplicáveis, é dizer, elas independem de lei posterior regulamentadora, que eles completem o alcance e o sentido. Isso quer dizer que não possa haver lei regulamentadora versando sobre uma norma de eficácia plena. A lei regulamentadora até pode existir, mas a norma de eficácia plena já produz todos os seus efeitos de imediato, independentemente de qualquer tipo de regulamentação. São não restringíveis, ou seja, são auto-aplicáveis, são os seguintes: você leu na Constituição, já pode ter o direito àquela norma. Pode existir lei que vai regulamentar aquela norma da Constituição? Pode, mas não é necessária, porque ela já é auto-aplicável. São não restringíveis. O que é não restringíveis? Ou seja, caso exista uma lei tratando de uma norma de eficácia plena, esta não poderá limitar sua aplicação. Ou seja, se você tem aquele direito posto ali, no artigo 5º, não existe nenhuma norma, ou seja, nenhuma lei ordinária, lei complementar, que possa vir restringir aquele direito. Então, elas são não restringíveis às normas de eficácia plena. Possui aplicabilidade direta. O que é aplicabilidade direta? Não depende de norma regulamentadora para produzir seus efeitos. Ou seja, ela tem aplicabilidade também imediata. Estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento em que é promulgada a Constituição. Integral. Não pode sofrer limitações ou restrições de sua aplicação. Então, o primeiro tipo de classificação, quando você lê a Constituição, no artigo 5º, é a classificação de normas de eficácia plena. Quer dizer, essa norma é de eficácia plena. Antes de for resolver as questões lá da Quadrix, vocês vão perceber como é que ela cobra isso, né? Ela vai dizer, né, isso aqui é assim, por exemplo, normalmente aqui você tem que ter em mente as características. Elas são o quê? Normas de eficácia plena, são aplicáveis, não restringíveis, aplicabilidade direta. Aí ele vai vir e vai botar uma característica que é de outra norma. Ele vai dizer, não, a norma de eficácia plena é restringível. Opa, está errada. Então, primeira classificação. Então, quanto à aplicabilidade da norma constitucional, quanto à eficácia. Vamos lá, normas constitucionais de eficácia contida. A eficácia da norma constitucional contida ou prospectiva. O que é essa norma de eficácia contida? São normas
e são aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da Constituição, mas que podem ser restringidas por parte do poder público. Cabe destacar que a atuação do legislador, no caso das normas de eficácia contida, é discricionária. Ele não precisa editar lei, mas poderá fazê-lo. Já viram a diferença entre a norma de eficácia plena e da contida? Na norma de eficácia plena, você não pode restringir, elas são não restringíveis. A norma de eficácia contida, ela pode ser restringida, ou seja, ela tem eficácia, mas pode vir uma lei posterior e criar limites para aquele direito. Um exemplo clássico de norma de eficácia contida é o artigo 5º, inciso 13, da Constituição Federal, segundo o qual é livre, olha como é que está escrito ele, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, qualquer profissão no Brasil é livre, você pode exercer. Mas pode vir uma lei e restringir essa profissão, restringir esse ofício. Por exemplo, hoje nós temos aí um segmento que surge, que cresce muito na internet, marketing digital. Existe lei sobre marketing digital, sobre a profissão? Não. Então, qualquer um pode trabalhar, ter a profissão, botar lá no seu Instagram, botar um cartãozinho dizendo eu sou um profissional de marketing digital. E aí, como ocorre na maioria das profissões, pode vir uma lei dizendo, não, agora nós temos um Conselho Federal de Marketing Digital. Vamos ter os Conselhos Regionais de Marketing Digital. Só pode atuar em marketing digital quem fizer a graduação de marketing e for registrado no Conselho. A partir daí, restringiu. Não é qualquer pessoa que pode atuar no marketing digital. Não é qualquer pessoa que pode botar no seu cartãozinho e oferecer o serviço de marketing digital. Lógico, eu estou dando um exemplo esdrúxulo, né? Um exemplo muito gritante, mas é assim que funciona essa restrição de profissão. Você tem os conselhos federais, inclusive próprio para qual a gente está estudando aqui, o Conselho Federal de Odontologia, na qual só pode exercer odontologia quem fizer a faculdade de odontologia e tiver um registro profissional válido de odontologia. Ou seja, se não tiver essas qualificações, né, profissionais que a lei estabelecer, que a lei foi estabelecida pela lei, você não pode exercer a profissão. Ou seja, quando lá atrás não existia, na época lá, vamos lá dar um exemplo, na época de Tiradentes, não existia Conselho Federal. Então, qualquer pessoa que aprendesse na prática poderia exercer a profissão. Foi muito engraçado que eu li rapidamente aquelas leis que a gente separou ontem. Eu vi lá que no início lá da odontologia, na década de 70, quando teve a primeira lei, eu acho que eu vi uma lei da década de 70, fala que a pessoa que tinha 10 anos de prática, né, na prática ali, fazendo os trabalhos, né, de odontologia, pode se registrar, mesmo sem ter feito curso nenhum. Assim, como técnico, né, de odontologia, que pode fazer alguns tipos de tratamentos. Muito engraçado, né? Quando a lei surge para fazer essas restrições, pega muita gente que já faz aquilo na prática. Então, coloca algumas regras de transição na época, né? Vamos lá, as normas de eficácia contida. Não li aqui. Então, o exemplo é esse, né? O artigo 5º, inciso 13. Muitas vezes vai cair na prova o inciso, aí ele vai perguntar para você, esse inciso é de eficácia plena ou de eficácia contida? Então, é só você perceber, se dá a opção de que existe uma lei posterior que pode restringir, já sabe que é contida. Se não falou nada, só botou o direito, pleno. Vamos lá, em razão desse dispositivo, assegurada a liberdade profissional, desde a promulgação da Constituição, todos já podem exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. No entanto, a lei poderá estabelecer restrições ao exercício de algumas profissões. Citamos, por exemplo, a exigência de aprovação no exame da OAB, como pré-requisito para exercício da advocacia. Quais são as características, né, da norma de eficácia contida? Possui as seguintes características: são auto-aplicáveis, ou seja, estão aptas a produzir todos os seus efeitos, independentemente de norma regulamentadora. Em outras palavras, não precisam de lei regulamentadora que lhes complete o alcance ou o sentido. Vale destacar que, antes da lei regulamentadora ser publicada, o direito previsto, né, em uma norma de eficácia contida pode ser exercitado de maneira ampla e plena. Só depois da regulamentação é que haverá restrições ao exercício do direito. São restringíveis. Eu não botei aqui a ferramenta de marcar. Deixa eu botar aqui. É aqui que ela se diferencia da norma de eficácia plena. Ela é restringível. Aqui que ela
entrar a característica dela aqui, ó. Cadê? Botar aqui em cima, aqui, ó. Aqui é não restringível. É a principal diferença. Você pode restringir ela. Isto é, estão sujeitos a limitações ou restrições que podem ser impostas por lei, né? Pode vir uma lei, aqui, ó. O direito de greve na iniciativa privada é norma de eficácia contida, prevista no artigo 9º da Constituição Federal. Desde a promulgação, deixa eu tirar aqui, desde a promulgação da CF 88, o direito de greve já pode ser exercido pelos trabalhadores do regime seletista. No entanto, a lei poderá restringir, definindo os serviços e ou atividades essenciais e dispondo o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então, mais um artigo aqui que é a norma de eficácia contida. Então, esse aqui eu já vi até cair em prova, esse artigo 9. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercerem sobre os interesses que devam, por meio dele defender. Aí fala aqui, ó, a lei, olha como é que ela fica contida. A lei definirá os serviços e atividades essenciais e disporá sobre atendimento das necessidades inadiáveis. Percebeu aí? Então, aqui, deixa eu só tirar aqui, grifei, mas vou tirar. Ou seja, aí ele colocou que esse artigo 9º você pode fazer, mas pode vir uma lei que vai definir que existem serviços ou atividades essenciais que não podem entrar em greve, entendeu? Então ele fala o seguinte, assegurado o direito de greve. Claramente você recebeu um direito, você tem o direito à greve. Mas aí lá no parágrafo 1º ele diz, mas a lei definirá os serviços e atividades essenciais e disporá sobre atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Ou seja, você pode ter greve, mas vai vir uma lei que vai restringir, dizendo que alguns serviços não podem entrar em greve. E aí, normalmente, é o quê? Serviços de utilidade pública, segurança pública, não pode entrar em greve. Né? Transporte público, tem aquelas greves dos motoristas. Tem alguns, vamos dizer assim, alguns ônibus que tem que ter mínimo de funcionamento, não pode parar 100%. Ah, pode fazer greve, né, numa companhia de energia? Sim, mas não pode deixar de fornecer energia. Pode deixar de ter atendimento de emergência, né, religação de luz, essa coisa você pode, mas vai desligar toda a luz, todo mundo vai ficar sem energia na cidade toda. Então, tem algumas regras. Pode falar, William, você ia falar. Outra norma constitucional. A outra norma constitucional aqui, o artigo 139 da CF de 88, prevê a possibilidade de que sejam impostas restrições a certos direitos e garantias fundamentais durante o estado de sítio. Conceito éticos jurídicos indeterminados. O artigo 5º, inciso 25 da CF estabelece que, no caso de iminente perigo público, o Estado poderá requisitar a propriedade particular. Esse é um conceito ético jurídico que poderá, então, limitar o direito de propriedade. Então, vamos lá. Então, o que ele está botando aqui? Ele está dizendo o seguinte, porque ele pegou aqui de baixo, ele dizendo assim, pode ser restringido. Uma norma de eficácia contínua pode ser restringida. Como? Por lei. Esse aqui que ele está colocando para a gente. Pode ser restringida por lei. Deixa eu botar aqui. Por lei. Pode ser restringida por outra norma constitucional. Ou seja, pode cair numa pergunta. A norma de eficácia contínua só pode ser restringida por lei? Não, por outra norma constitucional. Dentro da própria Constituição pode ter um comando dizendo, olha, esse direito aqui pode ser restringido na seguinte situação. Qual a situação? Durante o estado de sítio. Então, tudo aquilo que pode ser restringido durante um estado de sítio é uma norma de eficácia contida. Que a própria Constituição diz que esse direito... Quais são os direitos no estado de sítio? Direito de ir e vir. É liberdade plena? Não. No estado de sítio você tem restrições de movimentação das pessoas. E ele fala aqui que uma outra forma de restringir uma norma de eficácia contida é conceitos jurídicos éticos, né? Conceitos éticos jurídicos indeterminados. Ele diz, no iminente perigo público, esse direito pode ser restringido. Quando? Direito de propriedade. Ou seja, você tem a sua propriedade lá, mas no iminente perigo público, teve agora um prédio lá em São Paulo,
né, que pegou fogo, tal, essas coisas. Quem tivesse lá, opa, iminente perigo público. Não, mas é propriedade minha, não vou sair, não pode adentrar minha casa, não, peraí, sai. Não, mas é uma propriedade, não, vou destruir, porque isso aqui vai causar perigo público para todas as casas ao redor. Então, é restringível também o direito à propriedade, né? Uma norma de eficácia contínua. Possui aplicabilidade direta, ou seja, não depende de norma regulamentadora para produzir seus efeitos imediatos, estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento em que promulgada a Constituição, e possivelmente não integral, estão sujeitos a limitações ou restrições. Então, isso aqui também é uma diferença em relação a outra, tá vendo? Aplicabilidade direta, ok. Aplicabilidade imediata, a outra anterior tinha. Agora, possivelmente não integral. Olha aqui na norma de eficácia plena. Cadê? Aplicabilidade, ó, direta, imediata, só que aqui é integral. Entendeu? Então, essa é a diferença. Vamos lá. E agora, deixa eu ver se já tem umas questõezinhas. Só uma questãozinha aqui, porque a gente vai lá para a Quadrix responder as questões sobre esse assunto aqui. Advogado Funasg, em 2015, as normas de eficácia contida têm eficácia plena até, vamos lá, até, cadê? Tem eficácia plena até que seja materializado, né, o fator de restrição imposto pela lei infraconstitucional. Correto, né? Esse é o conceito de norma de eficácia contida. Ou seja, ela tem eficácia plena igual à anterior, mas, diferente da anterior, eu posso ter uma lei que pode restringir ela. Posso ter um texto constitucional que pode restringir ela. Então, correto, advogado da FUNASG. Vamos lá, normas constitucionais de eficácia limitada. Está meio travando aqui meu computador, mas vamos lá, de repente faz tempo. Normas constitucionais de eficácia limitada. O que ela é? São aquelas que dependem de regulamentação futura para produzirem todos os seus efeitos. O exemplo de norma de eficácia limitada é o artigo 37, inciso 7, né, da Constituição Federal, que trata o direito de greve dos servidores públicos. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidores em lei específica. Ah, tá. Aquele artigo 9º que a gente leu agora, direito de greve, é direito de greve dos empregados, dos trabalhadores em geral. O direito de greve do servidor público está no artigo 37, inciso 7. Então, o direito de greve do empregado, como um todo, é uma norma de eficácia contida, ou seja, apareceu na Constituição, já poderia ter o direito de greve. Mas uma norma poderia limitar esse direito de greve dos trabalhadores, geral. Empregado, né, normal, da iniciativa privada. Agora, o direito de greve do servidor é uma norma de eficácia o quê? Limitada. O servidor não tem direito à greve. Só quando uma lei vier regulamentar. E desde 88 não existe essa lei. Então, mas Edivan, e como é que os servidores públicos saem de greve? É porque depois, lá na frente, a gente vai estudar, quando você tem uma norma de eficácia limitada e o legislador infraconstitucional não implementa essa norma. E a gente tem o chamado mandado de injunção. Ou seja, você entra com uma ação dizendo, olha, eu tenho um direito aqui, só que ele é de eficácia limitada, preciso de uma lei que regulamente ele, e você até agora não fez. É uma impugnação no judiciário para forçar com que esse legislador, o Congresso, no caso federal, o Congresso Nacional, se mobilize. E diz, mas e o que o Poder Judiciário vai fazer? Vai, e aí é isso que tem ocorrido, vai, né, dar, se for o caso, direito, vai conceder o direito a você, enquanto esse legislador não faz a legislação. Antes ele só dizia a omissão, dizendo, olha, realmente esse cara tem direito a esse texto constitucional, mas ele é limitado, então eu gostaria de comunicar que você tem que fazer. Mas não tinha nenhuma imposição. E hoje, o Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões que a gente chama de efeitos concretos, dizendo o seguinte, olha, realmente você tem direito, vamos fazer o seguinte, você vai exercer assim, 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 ou pega uma legislação, como no caso do servidor público, dizendo, olha, você vai exercer nos mesmos parâmetros da iniciativa privada, enquanto esse cara não fizer a legislação que a Constituição manda ele fazer. Mas a gente vai ver lá na frente com calma como é que funciona isso. Mas, porque senão vocês provavelmente iriam perguntar,
como é que existe o direito de greve do servidor público, que é uma norma de eficácia limitada, ou seja, eu não posso exercer esse direito enquanto não tiver uma norma, mas mesmo assim eu vejo servidores fazendo greve, porque existe, né, toda uma estrutura, uma sistemática para, nesses casos, né, de demora de ter essa regulamentação não eficácia limitada, e aí você entra no judiciário e acaba exercendo mesmo ela precisando de uma legislação. Mas qual é a diferença aqui? Ao ler o dispositivo supracitado, é possível perceber que a Constituição Federal de 1988 outorga aos servidores públicos o direito de greve. No entanto, para que este possa ser exercido, faz-se necessária a edição de uma lei ordinária que regulamente. Assim, enquanto não editada essa norma, o direito de greve não pode ser usufruído. Então, em tese, em 88, quando foi promulgada a Constituição, os trabalhadores da iniciativa privada já tinham direito à greve, porque a norma deles era de eficácia contida, mas poderia vir uma lei posterior e conter a forma que eles iriam fazer a greve. Agora, os servidores públicos tinham direito à greve, mas não podiam exercer. Por quê? Porque a norma na Constituição para a greve dos servidores é uma norma de eficácia limitada. Para exercer esse direito, você precisa de uma norma regulamentadora. Então, vamos lá. Quais são as características? As normas constitucionais de eficácia limitada possuem as seguintes características. Você vai ver que grande parte das questões, elas abarcam, elas focam nessas características. Então, vamos lá. Elas são não autoaplicáveis. Então, você vê que ela se diferencia, a norma de eficácia limitada, das anteriores. A norma de eficácia contida, ela é autoaplicável. Você vai ver aqui, ó. Norma de eficácia contida, características. Cadê aqui em cima? Autoaplicável. Norma de eficácia plena. Vamos botar aqui em cima. Norma de eficácia plena. Cadê a característica aqui, ó? Autoaplicável. Então, tanto a norma de eficácia plena quanto da eficácia contida, elas são autoaplicáveis. Só que na eficácia limitada, ela é não autoaplicável, ou seja, depende, para você aplicar ela, depende de uma complementação legislativa para que possa produzir seus efeitos. Então, ela possui o quê? Aplicabilidade indireta, depende de norma regulamentadora para produzir seus efeitos. Imediato, ou seja, a promulgação do texto constitucional não é suficiente para que produza todos os seus efeitos, e reduzida, possui grau de eficácia restrito quando da promulgação da Constituição. Aí vai vir uma questão, deixa eu ver se é isso aqui, vai dizer o seguinte, então, qual o motivo de fazer uma norma de eficácia limitada, que o cidadão não pode exercer, né? O cidadão não pode exercer, porque precisa de uma lei, e vai ficar lá para, sei lá, só para, como é que a gente chama, de enfeite? Não. Que a partir do momento em que você coloca uma norma na Constituição dando um direito, ela tem pelo menos alguns efeitos. Quais são os efeitos? Primeiro, do ponto de vista constitucional, você não pode vir nenhuma lei que retire aquele direito, porque já está um direito na Constituição. Então, só pode retirar, e se possível for retirar ou modificar aquele direito, por emenda constitucional. Porque tem alguns direitos que têm causa pétrea, então você não pode nem tirar. E mais do que isso, não pode vir nenhuma lei em sentido contrário. Ou seja, quando for falar sobre aquele direito, não pode vir nenhuma lei que restringe aquele direito. Ou seja, você não pode tirar aquele direito, né? Só pode tirar por norma constitucional. Ou seja, então não é um enfeite um direito colocado na Constituição. Mesmo que ele seja de eficácia limitada, ele tem um efeito negativo de nenhuma legislação poder mais tirar aquele direito, mesmo ele ainda não estando regulamentado, e nenhuma legislação vir em sentido contrário, né, regulamentando de forma negativa aquele direito. Tem que ser regulamentação de forma positiva, de forma que você pode exercê-lo. Não pode criar novas restrições que não estão previstas na Constituição. Então, já tem dois efeitos. Vamos ver se ele está explicando aqui. Muito cuidado para não confundir. As normas de eficácia contida estão aptas a produzir todos os seus efeitos, desde o momento que a Constituição é promulgada. A lei posterior ao caso editada irá restringir a sua aplicação.
As normas de eficácia limitada não estão aptas a produzirem todos os seus efeitos com a promulgação da Constituição. Elas dependem para isso de uma lei posterior que irá ampliar o seu alcance. Então, essa é a diferença entre a contida e a limitada. Aí tem a norma de eficácia limitada tem uma subdivisão. Então, vamos lá, José Afonso da Silva subdivide as normas de eficácia limitada em dois grupos: normas declaratórias de princípios institutivos ou organizativos. O que é isso? São aquelas que dependem de lei para estruturar e organizar as atribuições de instituições, pessoas e órgãos previstos na Constituição. É o caso, por exemplo, do artigo 88 da CF, segundo o qual a lei disporá sobre a criação, a extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Ou seja, essa norma é uma de eficácia limitada, ou seja, de uma lei para dispor sobre criação e extinção de ministérios. Mas como ele fala de pessoas, né, instituições, órgãos públicos, ele fala, essa é uma norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada, mas de princípio organizativo, institutivo, para instituir as coisas. Então, às vezes, cai na prova também esse tipo de classificação. Essa é uma norma de eficácia limitada, mas de quê? Porque tem uma outra subclassificação dela. Então, vamos lá. As normas definidoras de princípios institutivos ou organizativos podem ser impositivas, quando impõem ao legislador uma obrigação de elaborar a lei regulamentadora, ou facultativas, quando estabelece uma mera faculdade ao legislador. O artigo 88 da CF é um exemplo de norma impositiva. Como exemplo de norma facultativa, citamos o artigo 125, parágrafo 3º da Constituição Federal, que dispõe que a lei estadual poderá, tá vendo? Poderá, é facultativo, poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a justiça militar. Então, aqui, você pode instituir um organismo estadual, mas não é obrigatório. Você pode ou não ter um Tribunal de Justiça Militar. Hoje, no Brasil, somente 3 estados têm um Tribunal de Justiça Militar Estadual, que é o Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Até porque tem restrição, isso aí vamos dizer assim, uma verticalização do conhecimento para vocês. Mas temos restrição na própria Constituição. Fala na própria Constituição que essa possibilidade de criar um Tribunal de Justiça Militar ela só ocorre nos estados onde o efetivo alcançar ou ultrapassar 20 mil militares. Então, os estados que têm mais de 20 mil militares, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, aí pode instituir um Tribunal de Justiça Militar. Qual é a diferença? É porque os militares têm aquela característica do militar, né? De prisão administrativa, cheia de restrições, em que, às vezes, ela não é bem entendida pela justiça comum. Então, você tem um tribunal militar específico. Qual é a diferença do tribunal militar específico, militar estadual? É que lá você não é julgado por juízes. Quer dizer, você é julgado por um juiz, só que junto com o juiz você tem juiz de militares. Então, você não é julgado sozinho. Então, todo tribunal militar funciona como? Você tem um juiz togado, inclusive está aberto concurso para o TJ Militar TJ Militar Estadual de Minas Gerais. O concurso para juiz civil, que o juiz militar ele é indicado. Então, chega lá um processo, é um militar, você compõe um conselho. Quem preside o conselho é o juiz civil, o juiz togado. E é sorteado mais 4 militares, né, para julgar aquele caso. Então, todo caso é julgado pelo conselho. Igual você vê em filme nos Estados Unidos, é mais ou menos assim. Mas qual é a vantagem disso? A vantagem é para ter vamos dizer assim, uma melhor qualidade na decisão, porque quem está julgando você é pessoas que estão também naquele meio, que entendem a situação pela qual você passa. E senão, pela visão de uma pessoa que não tem a mínima noção do militarismo, não estou querendo defender os militares, não. Como eu fui militar há 10 anos, eu entendo. Tem coisas que você que foi militar entende aquilo claramente. Dizer, não, isso aqui não é nenhum abuso, não é nenhum terrorismo, não é nada disso. Né? É normal dentro daquela cultura militar. E ao você ser julgado por pessoas parecidas com você ou que estão naquele meio, ele entende o limite ali que, de repente, fosse julgado somente por civil, você não entenderia, entendeu? Então, é por isso que existem alguns tribunais militares. Existem hoje
Rio de Janeiro, não, desculpa, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. E o federal também, né? Tem o Superior Tribunal Militar. E tem as auditorias militares, que também são juízes e militares em julgo. Normas declaratórias de princípios programáticos. Então, a norma de eficácia limitada se divide em duas, institutivos e programáticos. Quais são a norma limitada de princípios programáticos? São aquelas que estabelecem programas a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional. Um exemplo é o artigo 196 da Carta Magna. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Viu aí que ela é um programa, você vai, entendeu? Mas precisa de alguma coisa para fazer tudo isso, mas é muito, como é que poderia usar uma palavra? Muito, né, abstrato, né? Olha só, qual é o direito que está dando aqui para você? A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visa a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Ok, a saúde é o dever de todos, né? É um direito, desculpa, é um direito de todos e dever do Estado, né? Mas você vê que ela é programática, né? Não é você vai fazer isso especificamente, vai criar um tribunal, vai fazer aquilo. É um dever de todos, tem que fazer, né, um acesso universal, igualitário. Então você vê que às vezes, na verdade, nem temos isso, né? Não tem acesso a todos, né? Lá quem está lá no norte, lá na minha terra, às vezes, dependendo do buraco que você está, desculpa o termo, né? Eu já viajei lá, cara, só tem saúde quando passa na Vida Marinha. Tem cara lá que às vezes está dias com dor de dente, não tem nada próximo, quando na Vida Marinha passa, vai lá, consegue resolver o problema do cara. Às vezes o cara está com abscesso, com alguma doença. Se não passa os navios da Marinha, eles chamam até de lá lá, quando a gente passa, chama lá, vem o navio da esperança, não é nem navio da Marinha, navio da esperança. Porque tem uma esperança ali, porque tem médico, tem dentista, né, nos navios, lá mesmo no Ribeirão da Amazônia. Cabe destacar que a presença de normas programáticas na Constituição Federal é que nos permite classificá-la como Constituição dirigente. É importante destacar que as normas de eficácia limitada, embora tenham aplicabilidade reduzida e não produzam todos os seus efeitos desde a promulgação da Constituição, possuem eficácia jurídica. Guarde bem isso. Eficácia jurídica, aquilo que eu expliquei. A eficácia das normas é limitada, porém existente. Disse que as normas de eficácia limitada não possuem eficácia mínima. Quais são essas eficácias mínimas que eu vou explicar? Diante dessa afirmação, cabe-nos fazer a seguinte pergunta: quais são os efeitos jurídicos produzidos pela norma de eficácia limitada? A norma de eficácia limitada produz imediatamente, desde a promulgação, dois tipos de efeito, que é o efeito negativo, que eu falei, e o efeito vinculativo. Vamos lá, o efeito negativo consiste na revogação de disposições anteriores em sentido contrário e na proibição de leis posteriores que se opõem a seus comandos. Como eu falei, não pode criar nenhuma nova lei que tire seus direitos. Já foi posto na Constituição, não pode mais ser tirado. Isso aí também, até para verticalizar o conhecimento, é chamado efeito cliquet. Isso cai muito em prova já mais de alto nível. O que é esse efeito cliquet? É feito de que, a partir do momento que você põe um direito na Constituição, não existe fazer o regresso dele, como é que poderia dizer, retirar alguns direitos. Por que eles chamam de efeito cliquet? Só pode ser para mais, não para menos. Cliquet, eles chamam que é aquele pessoal de alpinismo, né, que faz, né, vai subindo, aí tem um barulho lá, clique, de você clicar ali, clac, clac, e subir, isso aí os juristas chamaram de efeito cliquet. O alpinista só sobe, depois que ele bota ali né, o ganchinho ali, cravo, faz clique ali, para cima. Então, esse efeito é também chamado efeito cliquet, ou seja, botei um direito ali. Como é que você vai tirar o direito do cidadão? Reduzir esse direito? Não, é só para mais. Então, tem esse efeito.
na eficácia limitada. O efeito negativo consiste na revogação de disposições anteriores em sentido contrário e na proibição de leis posteriores que se opõem a seus comandos. Sobre esse último ponto, vale destacar que as normas de eficácia limitada servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade das leis. Efeito vinculativo, por sua vez, se manifesta na obrigação de que o legislador ordinário edite leis regulamentadoras, sob pena de haver omissão constitucional, que pode ser combatida por meio de mandados de junção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ressalta-se que o efeito vinculativo também se manifesta na obrigação de poder público concretize normas programáticas previstas no texto constitucional. A Constituição não pode ser mera folha de papel. As normas constitucionais devem refletir a realidade política e social do Estado e as políticas públicas devem seguir as diretrizes traçadas pelo poder constituinte originário. Vamos lá. Ele colocou aqui o efeito vinculativo, que é aquilo que eu expliquei. A obrigação do legislador ordinário edite leis regulamentadoras, sob pena de haver omissão constitucional. Ou seja, o efeito vinculativo tem que ser feito. Aí ele dá 2 exemplos de quais são os mesmos. Mandado de junção, que eu expliquei, e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Às vezes, mas por que existem 2 ações? Vamos lá, vamos explicar. Porque o mandado de junção é para o efeito concreto. Concreto no seguinte sentido, é o caso concreto. É o Luiz que entrou na justiça porque ele viu que ele tem aquele direito na Constituição e não tem uma norma que regulamente ele. Então, o Luiz, especificamente, quer o direito. E aí o judiciário vai avaliar e vai dar o direito para o Luiz. É uma ação, né? É uma ação concreta, você quer exercer o direito. Agora, a ação direta em constitucionalidade por omissão é uma ação abstrata, ou seja, é um partido político verificando que ninguém quer discutir aquele tema que tem que ser regulamentado e vai entrar com uma ação no Supremo para dizer, olha, a gente tem que fazer isso. Isso é uma ação direta, entendeu a diferença? Não existe uma pessoa determinada. Você não está lutando para exercer especificamente, né? Você tem uma situação. Mas não é o Luiz, é um conjunto de servidores, acaba sendo concreto. É os servidores, analistas de comércio exterior, que querem fazer greve. Também é um caso concreto, é um grupo específico que quer fazer greve. Aí não é ação direta de inconstitucionalidade, é um mandado de junção, porque eu quero exercer o direito. Então, quando está concreto, que a pessoa quer, um grupo de pessoas quer, aí a ação correta a ser impetrada é o mandado de junção. Não, é genericamente, só viu que está faltando, uma norma de eficácia limitada e ninguém está fazendo nada. Aí um partido político, uma entidade de classe pode fazer essa ação, mas aí não é você não quer exercer o direito, não. Aí nesse caso, né, mesmo nesse caso, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o Supremo, se ele quiser, ele pode dar um efeito concreto na decisão dele. Dizer, olha, sim, essa ação que você entrou realmente não tem a norma. Então, quando alguém quiser exercer seus direitos, já que o Congresso Nacional está parado, então você vai utilizar a seguinte regra, vai dar as regras. Ou faz a analogia, dizendo, vai usar essa lei aqui, analogicamente. Então, tanto no mandado de junção, quanto na ação direta em constitucionalidade por omissão, você tem efeito concreto da decisão. Vamos lá, esse aqui é o resumo, para a gente acabar aqui, e lá nos exercícios, como é que a Quadrix especificamente cobra isso. A aplicabilidade das normas constitucionais. Então, temos normas de eficácia plena, que vão ser auto-aplicáveis. Professor, Oi. desculpa interromper, eu ia te pedir uma gentileza. Eu sei que fica no vídeo, mas o senhor teria como tirar uma foto desse quadro? Uhum. Para depois jogarmos lá no grupo, que tá bem, fica bem resumido, né? Bem explicado aqui o que a gente demorou em objetivo. meia hora, né? Na verdade, eu vou criar um grupo só para a gente de CFO, que eu sei que o William está no grupo, o Luiz está no outro grupo lá comigo também, lá que a gente tem lá do OAB, mas vamos criar um só do CFO para esse projeto específico, viu? Que a gente só compartilha as coisas específicas para até setembro. Vamos lá, então, o resumo aqui. Norma de eficácia plena, auto-aplicáveis, não restringíveis, aplicabilidade direta, imediata e integral. Eficácia contida é auto-aplicáveis, igual de cima, só que aqui é restringível, e aqui é não restringível. Opa, deixa eu tirar aqui, ficou ruim aqui. A diferença, vou botar aqui com
com a canetinha aqui. Aqui, não restringível. Aqui, tá. Aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral, porque você, em alguns casos, você não vai, né, vai ter a restrição. Eficácia, outra mudança aqui, ó. Não integral, aqui já não integral. Eficácia limitada, não autoaplicável. Aqui, ó, não autoaplicável. Né? Aplicabilidade indireta, aqui é direta. Aqui é in, vou marcar o in aqui, indireta. Mediata, ou seja, ela é mediata, não é imediata. Aqui, ó, aqui é imediata, aqui é imediata, ou seja, precisa de uma lei. Tá de outra cor aqui. Tá de outra cor. E reduzida, que é integral, não integral. Só que ela se divide em duas, né? Os tipos. Quais são os tipos? Tem princípios instrutivos ou organizativos, ou seja, uma norma constitucional que diz, ó, você pode criar um tribunal de justiça, você tem que criar um Ministério Público, você tem que criar a Defensoria Pública, então você precisa de lei para criar isso, não dá para criar, a Constituição não cria direto, precisa de uma lei orgânica, normalmente a lei orgânica da magistratura, a lei orgânica do Ministério Público, a lei orgânica da Advocacia Geral. Por exemplo, a Advocacia Geral da União, ela nasceu em 94, a Constituição de 88, ou seja, a norma que instituiu a Advocacia Geral da União é uma norma de eficácia limitada dentro da Constituição. Por quê? Porque precisou da Lei Complementar 73, que instituiu a Lei Orgânica da Advocacia Geral da União. E antes, como é que exercia? Nós tínhamos, não sei se vocês sabem, aí a verticalização. Quem fazia a função da Advocacia Geral da União era o próprio Ministério Público Federal. Antes do Ministério Público Federal, antes da Constituição de 88, ele tinha as duas funções, tanto de advocacia pública quanto de Ministério Público. Na Constituição de 88 separou, não vai ter o Ministério Público e vai ter a Advocacia Geral da União. E a Advocacia Geral da União foi criada em 94, na Lei Complementar 73, é uma verticalização. E os antigos procuradores, procuradores da República, quando mudou a Constituição, puderam optar. Você quer continuar no novo órgão que foi colocado na Constituição, a Advocacia Geral da União, ou quer continuar como procurador da República? Então, você podia optar, porque antes eles faziam a mesma função. Então, tem casos, por exemplo, não sei se vocês sabem, Gilmar Mendes, ele era procurador da República, só que exercia a função dele como advogado da União, as tarefas. Né? Tanto é que depois ele virou advogado-geral da União. Então, depois virou ministro do Supremo. Então, tem essas histórias aí. Efeito vinculativo negativo. Tem as normas programáticas. Tem efeito vinculativo negativo. Aqui vão começar os exercícios mais... Deixa eu ver, aqui teria mais alguma coisa aqui. Tá. Aqui, vamos fazer essa aqui, porque também, não vou pular aqui, porque a gente vai resolver as quadrículas, mas vamos ler isso aqui para ser um aprofundamento, uma verticalização, mas é importante. Por quê? Porque essa classificação é a que mais cai. Norma de eficácia plena, contida e limitada. Só que existem essa mesma classificação com outros nomes. E às vezes pode ter outro nome. Por exemplo, da Maria Helena Diniz, você vai perceber que ela dá outros nomes para esse mesmo sentido. Qualquer doutrinador, ele vai identificar na Constituição que o texto tem eficácia plena, eficácia contida, o texto que está escrito ali, ou eficácia limitada. Só que aí cada um vai dar o nome, né? Assim, a classificação, ou seja, né, a natureza jurídica, o nome daquela classificação que ele quer dar. Então, para Maria Helena Diniz, esse aqui é do José Afonso da Silva. A Maria Helena Diniz, ela diz o seguinte: tem a norma de eficácia absoluta, são aquelas que não podem ser suprimidas por meio de emenda constitucional, ou seja, na CF são exemplos, aquelas enumeradas no artigo 60, parágrafo 4º, que determina que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico. Lembre aqui, ó, isso aqui, eu sei que às vezes eu vou parando, mas é bom porque é umas pegadinhas que é em prova. Eu vi uma prova, isso é prova de alto nível, magistratura, que ele botou voto direto, secreto, universal e obrigatório. Está errado. O voto ele não é obrigatório. Tanto é que pessoas abaixo de 16 anos, entre 16 e 18 anos e acima de 70, elas são facultativas de votar, não são obrigadas. Então, não existe essa, não é cláusula pétrea o voto obrigatório.
entendeu? Preso também, né, professor? Preso Tem o também seu não pode. direito ali restringido, né, durante o momento de pena. Então, realmente é errado falar que é Outra obrigatório. também que eu vi em prova é uma emenda constitucional tendente a abolir o presidencialismo, não existe nenhum problema. É a forma federativa de Estado. O sistema de governo, né, o sistema presidencialista, o sistema parlamentarista não é problema. Podemos também mudar no Brasil. Agora, a forma federativa não, porque às vezes confundem essas coisas aqui. Mas vamos lá. Então, tendente a abolir a forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, não é obrigatório, a separação de poderes e, finalmente, os direitos e garantias individuais. São as denominadas cláusulas pétreas expressas. Então, para ela, esses textos constitucionais que falam sobre a forma federativa de Estado, sobre o voto, sobre os poderes, não é uma norma de eficácia somente plena, como se fosse na classificação anterior. É uma norma de eficácia absoluta, ou seja, dá um plus a mais. Por quê? Porque além de elas terem eficácia já imediata, você não pode nem modificá-las. Pode fazer nada para extinguir. E a norma de eficácia plena, que é igual a outra, né? O conceito utilizado pelo autor é o mesmo aplicado do de cima, José Afonso da Silva, para as normas de eficácia plena. Destaque-se que essas normas se assemelham às de eficácia absoluta por possuírem como esta aplicabilidade imediata, independentemente, né, de regulamentação para produzirem todos os seus efeitos. A distinção entre elas se dá pelo fato de as normas com eficácia plena podem sofrer emendas tendentes a suprimi-las. Norma de eficácia restringível é a mesma da eficácia contida. Você vê que ela só acrescentou essa absoluta, né, na classificação dela. Corresponde às normas de eficácia contida, de José Afonso da Silva, referidas anteriormente. Essas normas possuem cláusula de redutibilidade, podem ser restringidas, possibilitando que atos infraconstitucionais descomponham o significado. Além disso, sua eficácia poderá ser restringida ou suspensa pela própria Constituição. Norma de eficácia relativa a complementável dependente de complementação. Você viu que ela usou outro nome, né? Complementável dependente de complementação. É a norma de eficácia limitada. São equivalentes às normas de eficácia limitada, de José Afonso da Silva, ou seja, depende de legislação infraconstitucional para produzir todos os seus efeitos. Alguns autores consideram ainda a existência de normas constitucionais de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada. São as normas cujos efeitos cessaram, não mais apresentando eficácia jurídica. É o caso de vários dispositivos da DCT, por terem eficácia exaurida, essas normas não poderão ser objeto de controle de constitucionalidade. Norma exaurida é aquela que tem atos das disposições constitucionais transitórias, você colocou algumas coisas que poderiam ser feitas quando foi promulgada a Constituição, mas depois que foi feito, já exauriu. Então, por exemplo, falava-se lá que depois de 5 anos ia fazer uma revisão constitucional. A revisão constitucional foi feita em 93, acabou. Falava-se que ia se fazer um plebiscito para se realmente a gente queria continuar como república ou mudar a monarquia. Foi feito esse plebiscito, não sei se vocês lembram. Acabou, uma norma de eficácia exaurida. Você não vai fazer um novo plebiscito. Você não vai entrar com uma ação para tentar, não, foi mal feito o plebiscito, agora vamos refazer. Foi feito, conseguimos ficar ainda com compreensível. Aí aqui vai começar a teoria geral. Então vamos deixar a teoria geral para a gente começar amanhã, e agora a gente vai cair aqui nas questões da Quadrix sobre esse assunto. Vamos resolver algumas questões aqui, umas 10 pelo menos. Deixa eu botar aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se compartilhar. Deixa eu ver aqui, questões. Aqui, ó, eu já selecionei aqui. Vocês estão conseguindo ver? Conseguindo ver já? Estamos vendo sim, professor. Vamos lá. Então a gente vai ter, eu selecionei aqui 10 questões só de aplicabilidade de normas constitucionais, especificamente da banca do CFO. Inclusive, esse aqui é a CRN, deve ser Conselho Regional de Nutrição. Você vê que o Quadrix faz muito concurso, né, de conselho. Então, vamos lá. Normas de eficácia de normas constitucionais. Consagrando, julgue o item, direitos sociais, consagrando, em grande parte, normas constitucionais de eficácia limitada, os direitos sociais possuem alguma dimensão programática, em sentido propositivo. Vamos lá, certo ou errado? Tá certo, né? Sim. Espera aí.
porque ele tem que ter uma lei que vá fazer todos... É igual a educação, né? Por exemplo, a Aham, educação precisa de ser assim. sim. Então é isso mesmo, tá certo. Ou seja, os direitos sociais, em geral, lá são muito norma de eficácia limitada. Sempre vai precisar de uma lei para regulamentar ele. Direito à greve, está nos direitos sociais. Né? Direito ao FGTS, está nos direitos sociais. Precisa de alguma coisa para regulamentar. Os direitos sociais lá tem muita coisa para ser regulamentada. Mas eles possuem muito dimensão programática, né? Propositivo também. Então, os direitos sociais, sim. Vamos lá. Certo, julgo Ito, consagrando em grande parte, eu não vou ler tudo não, para não ficar grande, mas acertamos, vamos ler só essa parte aqui do STF. A respeito, decidiu o STF, ver se tem uma desses aqui, vamos lá. A esse respeito, decidiu o STF ainda que o direito à educação gratuita e obrigatória é fundamental e direito subjetivo público cidadão. Como se pode perceber, tantas normas relativas ao direito à educação, 205 a 214, como artigo referente aos direitos das crianças e dos adolescentes, 227, possui comandos normativos voltados para o Estado, conforme destacado acima, consubstanciando o direito ao ensino fundamental obrigatório como direito subjetivo. Então, isso acrescentou aqui. Então, ok. Então, marca aqui, certo. Vamos para a próxima. Daqui é o Tec Concursos que a gente está usando aqui. Plataforma barato, fácil de usar e é das melhores. Vamos lá, Quadrixe. Conselho Regional. Vê que eles fazem muito conselho regional, né? Conselho Regional de EA. Mas é Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, né? CREA. Vamos lá. A respeito dos direitos e garantias fundamentais da aplicação da norma constitucional, julgo item. Princípio constitucional que assegura o livre exercício de qualquer profissão. Olha lá, aquela que a gente estudou ali no conteúdo. Qualquer profissão, ofício ou trabalho, atendidas qualificações profissionais que a lei estabelecer. Exemplo de norma de aplicação imediata e eficácia contida, que permite, portanto, a restrição da atividade por meio de legislação infraconstitucional. Eu acho que está errado. Eu acho que ela só é imediata. Ela pode ser restringida, né? É livre o exercício de qualquer função, salvo o que a lei, né? O que for. Sim, mas por que está errado? Se você falou, está certo, então. Não, mas aí tem, ó, aplicação. Desculpa. A aplicação é imediata, mas pode vir uma restrição. Plena. Você lembra? Ele é o inciso 13, né? Do artigo 5º. Lembra? Você pode exercer qualquer profissão. Mas ela não é imediata, ela não é só imediata, não? Não, ela tem eficácia contida. A eficácia dela pode ser contida. Entendeu? Ou não entendeu? Limitada que não é, tá certo. Não, é limitada que não... Limitada que é contida, tá certo. Então, para mim, tá certo. Vamos ver o comentário. Plena contida, eu tenho que lembrar. Plena contida e limitada. Sim. Eu estava confundindo com a limitada. É contida mesmo, tá certo. Quando falou esse inciso 13, posso exercer qualquer ofício ou profissão. Ok. Aí é aplicável. Mas pode vir lei e restringir? Pode. A própria Constituição diz. Essa é a parte contida da norma profissional. Certo. Deixa eu ver o que ele bate aqui. Ó. É livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida aqui, ó, às qualificações que a lei estabelecer. Foi isso que a gente deu lá. Vejo que a parte grifada possibilita, através de lei, uma restrição ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Até brinquei do marketing digital, né? Hoje em dia não tem regulamentação. Aplicação não integral. É o que ocorre com diversas profissões, quando uma lei delimita a atuação profissional, por exemplo. No entanto, nada impede a aplicação imediata da norma a partir da promulgação da Constituição de 88. Além disso, não é necessário que exista uma outra lei para que possa ser aplicada, aplicabilidade direta. Logo, sua aplicabilidade é não integral, ou seja, é imediata e direta. Segundo a doutrina de José Afonso da Silva, a norma que possui tais características é a norma de eficácia contida. Até aqui, José Afonso da Silva classifica as normas de acordo com a sua aplicabilidade. Norma de eficácia plena, que é da direta, imediata, integral, não podendo ser restringidas, por exemplo, CF 88, artigo 5º, inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ou seja, isso daqui é de eficácia plena. Então, caiu o inciso 9, a gente já sabe que é de eficácia plena. Norma de eficácia contida. Oi. Eu teria até uma crítica quanto a essa ser plena, sabe por quê? Porque, por exemplo, a Constituição também diz que a mesma Constituição que fala que é livre a expressa atividade intelectual e artística também fala que a gente não pode cometer crime, né?
A gente Mas não pode, aí... por exemplo, ter discurso Uhum. de ódio. Então, quando você discurso de ódio seria um crime, então seria uma restrição, né? Sim, poderíamos discutir isso. Poderíamos, porque também não pode ter o anonimato, né? É, o Além disso, anonimato, você não pode ter é anonimato verdade. na hora que você se expressar. Mas enfim, Entendi. foi só um comentário que veio à cabeça aqui. Bom, então isso aqui aí teria o direito à greve aqui, ó, nos termos e limites daqui, a norma de eficácia limitada. Então não vamos ler, vamos para a próxima, vamos resolver as 10. Eu selecionei 10 para a gente resolver hoje para fixar. Então, certo. Vamos lá, próxima. Aqui embaixo mesmo. Vamos lá, terceira. Quadrix, Conselho Regional de Medicina do Paraná. Cara, esse cara pegou. Eu não tinha percebido isso, cara. Pega muito conselho, né? Quanto às normas programáticas, julgue então assim, é característica da norma programática não regular diretamente direitos ou garantias, mas sim enunciar preceitos a serem perseguidos pelo poder público em prol de fins socialmente desejáveis. Lembra que a gente Eu acho que estudou está de norma correto. programática? Então, ela é bem assim, né? A norma programática é o quê? Ela não regula diretamente, ela não te dá o direito, mas ela diz para o Estado, dizendo, olha, você vai fazer a saúde, direito de todos. Ela não diz, não, todo mundo vai ter direito a fazer cirurgia, não pode morrer na espera de cirurgia, não pode, né, morrer na espera, não. Ela diz, direito de todos, de forma que sejam atendidos. Então, ela é bem, assim, anuncia preceitos, né, a serem perseguidos pelo Estado. Né? A gente sabe que às vezes o Estado, dependendo do direito ali, não consegue efetivar 100%, né? Persegue a efetivação 100%, né? Em prol dos fins socialmente corretos. Vamos só ver o comentário aqui, se tem alguma coisa importante para a gente ler. Marina Diniz, vamos ver aqui. A carteira de norma programática não regular diretamente direitos ou garantias, mas sim anunciar preceitos a serem perseguidos pelo poder público para os socialmente desejáveis. Correto. Marina Diniz cita o artigo 21, inciso 9, 23, 170, 205, 211, 215, 218, 226, parágrafo 2º da Constituição Federal como exemplo de normas programáticas por não regularem diretamente interesses ou direitos nelas consagrados, mas limitarem-se a traçar alguns preceitos a serem cumpridos pelo poder público, como programas das respectivas atividades, pretendendo unicamente a consecução dos fins sociais pelo Estado. Correto. Vamos lá, próxima. Vamos lá para a próxima, vamos lá, vamos à quarta. Vamos acabar essas 10 questões. De novo, Quadrix CRM do Paraná. As normas programáticas, embora abertas e dotadas de alto grau de abstração, ostentam eficácia plena. Se ela é programática, ela já não pode ser plena. Você lembra? Nossa classificação é o quê? Norma de eficácia plena, Plena, contida, contida e limitada. limitada. A limitada, ela se subdivide em quê? Que eu vou botar o quadro lá no grupo que a gente vai criar. A limitada se divide o quê? Em programática e de princípio, primeiro de princípios institutivos, né? Ou institucionais, né? Ou programática. Se ele já disse que a norma programática não pode ser plena, ela não está numa. Dos princípios institutivos e de princípios programáticos, ela é como se fosse uma espécie da norma de eficácia limitada. Então, não posso botar espécie e botar uma outra, que é a norma de eficácia plena. Então, errado. Vamos ver aqui. Errado. As normas programáticas, embora abertas ou de alto grau de abstração, ostentam eficácia plena. Já. Não, tá vendo? As normas programáticas são de aplicação diferida e não de aplicação ou execução imediata, mas de comandos gerais. Solicitam comandos valores, conferem elasticidade e ordenamento constitucional. Tem como destinatário primacial, embora não único legislador, e cuja opção fica a ponderação do tempo e dos meios e que vem a ser revestida de plena eficácia. E nisso consiste a discricionalidade. Não consentem que os cidadãos ou qualquer cidadão as invoquem já, ou imediatamente após a entrada em vigor da Constituição, pedindo aos tribunais seu cumprimento por si só, pelo que pode haver que quem afirme que os direitos delas constam maximizam os direitos sociais, tem mais natureza de expectativas que de verdadeiros direitos subjetivos. Aparecem muitas vezes acompanhados de conceitos indeterminados ou parcialmente indeterminados. Errado. Vamos lá, próxima. Vamos lá, estamos na metade. As normas programáticas são comandos valores que, ao mesmo tempo em que orientam o legislador, são por estes discricionariamente preenchidas de eficácia. Correto, né? É isso que a gente acabou de ler ali em cima. Então, norma programática são comandos de valores que o legislador ele vai fazendo
de acordo com a discricionalidade dele, preenchendo a eficácia das normas da Constituição, fazendo as leis. Caso não exista uma demora exagerada, você tem mandado de junção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tem alguma questão? Acho que está certo. Não precisa nem abrir o comentário para a próxima. Certo. Vamos lá. Sexta. Acerca da liberdade de expressão, vamos ver, que é aquela questão lá, que liberdade de expressão é aquele inciso 9 lá, vamos lá. Por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, é que a gente não estudou, a gente vai estudar amanhã, os conceitos gerais. Por quê? Porque o que está lá no item 1, está lá direitos e garantias fundamentais, mas para você entender os direitos e garantias fundamentais, tem que ter essa base. Primeiro, essa base que a gente fez, a eficácia das normas constitucionais. Depois a gente vai ter que entender a teoria geral dos direitos fundamentais, entender as eficácia horizontal, eficácia vertical. Mas eu acho que a gente consegue responder. Se for o caso, eu explico aqui. Por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, vou explicar rápido aqui. Eficácia vertical é a relação entre o Estado e o cidadão. O Estado está acima, o cidadão embaixo. Eficácia horizontal é eu e o Luiz. Ou seja, direitos fundamentais também têm eficácia horizontal. Tanto o Luiz tem que respeitar os direitos fundamentais em relação à minha pessoa, como eu tenho que respeitar em relação à pessoa dele. Então, regula a eficácia horizontal quanto a vertical. O Estado também tem que respeitar os direitos fundamentais. Entendeu? Então, esse conceito é isso. Vertical, cidadão-Estado, horizontal entre os cidadãos. Porque a gente vai estudar lá a história dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais surgiram para limitar o poder do Estado. O Estado era absolutista, fazia o que queria da forma que queria. O rei era absolutista. Aí criou o direito constitucional, inicialmente como uma garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos. E aí, durante muito tempo, achava-se que os direitos fundamentais, os artigos 5º das várias constituições, lógico, eu nem sei se é o artigo 5º na Constituição estrangeira, mas era para regular a relação do Estado, né? Mas não é isso, é a relação também dos cidadãos hoje. Vamos lá. Acho que dá para matar isso aqui. Por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a liberdade de expressão é oponível mesmo a particulares, garantindo a um jornalista, por exemplo, o direito de contrariar opção editorial do veículo que integra para ver publicada opinião diversa. E aí? Sim, Isso aqui. Esse aqui foi daqui de Brasília, DF. Vamos lá. É uma relação entre, apesar de ser empresa, né? A empresa que ele trabalha, mas é uma horizontal, não é com o Estado, né? Não há verticabilidade aí, né? Nesse caso. Professor? Não, tô lendo aqui, tô dando a entender aqui. Não, dando a entender, mas vamos lá. Daqui tá meio pegadinho. Para mim, vamos lá. Por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ok. Então, ele está dizendo que por força dessa, que é o respeito, a liberdade de expressão é oponível mesmo a particulares, garantindo ao jornalista, por exemplo, o direito de contrariar a opção editorial do veículo que integra para ver publicada opinião diversa. Pelo Não, que eu entendi, acho que ele tem não, uma né? opinião diversa. Não, mas é uma opção editorial. É um veículo particular. Aí o Tá, mas é direito de... particular, mas não é uma relação horizontal ou não? Não, calma aí, vamos lá. É um veículo particular. O direito é um direito de contrariar a opção editorial, não é ditatorial, eu ia falar isso. É uma opção. Seria dizer o seguinte, vamos lá, eu tenho uma revista aqui, olha só, eu tenho uma revista aqui, Edivan, criei uma revista de apoio ao concurseiro, revista do concurseiro. E aí vem um cara que diz que não acredita em concurso. Concurso é fraude, é tudo mentira. Concurso só emburrece as pessoas. As pessoas deveriam empreender, pessoas deveriam fazer outras coisas. A pessoa vai me obrigar a botar esse artigo na minha revista, a minha opção de defender os concursos. É isso que ele está colocando. Eu acho que não faz sentido, não. Não, eu entendi, entendeu? Desculpa, eu entendi o contrário, então. Eu entendi assim, ó, o direito de contrariar a opção editorial do veículo que integra. Não, Ou que seja, integra, ele você trabalha. Então, que ele trabalha, você tem o direito,
de contrariar a opção editorial. Você tem o direito de um cara dizer ali, por exemplo, do seu editor, é horizontal. Ele vai dizer ali, faça tal coisa. Você, como um jornalista, poderia ali ter uma opinião diversa e publicar essa opinião. Não, né? Uhum. Não, pode publicar não no jornal, né? Entendeu? Entendi. Claro, essa questão foi difícil, porque para mim aí está conflitando. Para mim, ele está conflitando com o direito privado da pessoa. Dizer, não, aqui a opção é minha, mas também tem esse entendimento. Entendi. Entendeu? Vamos lá, vem a pergunta. Isso aí. Vamos lá, e foi agora, 2018. Peraí, deixa eu só, vamos ver o conceito. Está errado. De início, é importante entendermos a diferença distinta entre a eficácia horizontal e vertical dos direitos fundamentais. A eficácia horizontal, segundo Marcelo Novelino, diz respeito aos direitos fundamentais, também ocorre entre as pessoas e suas relações de cunho privado, motivo pelo qual, nesse caso, deve ser utilizada a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Não obstante a constatação de que a opressão e a violência contra indivíduos são oriundas não apenas do Estado, mas também de múltiplos atores privados, fez com que a existência desses direitos fosse estendida ao âmbito das relações entre os particulares. A projeção dos direitos fundamentais a estas relações, nas quais os particulares se encontram em uma hipotética relação de coordenação e igualdade jurídica, vem sendo denominada de eficácia horizontal ou privada dos direitos fundamentais. É o que eu expliquei, tem que ter respeito também entre os cidadãos. Eficácia vertical. Conforme nos ensina a doutrina de Iuad Bulus, a eficácia vertical representa as relações entre indivíduos, sujeito ativo, e o poder público, está acima, sujeito passivo nos direitos fundamentais. Dizemos, pois, que as relações entre indivíduos e estados apresentam eficácia vertical, porque a satisfação do direito de crédito ocorre no plano interno, entre dois protagonistas bem definidos, o poder público destinatário às obrigações decorrentes dos direitos fundamentais, sujeito passivo e o indivíduo, titular de tais direitos, sujeito ativo. Vamos lá. Nesse sentido, podemos observar que, no que tange à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, constata-se a necessidade de cumprimento dos direitos fundamentais a partir das relações estabelecidas entre os particulares e não entre estes e os Estados. Diante desse contexto, a questão aborda o direito fundamental à liberdade de expressão previsto no artigo 5º, inciso 9 da ACF. Importante observar dois aspectos vinculados ao iniciar da questão, sendo, primeiro, relacionado a uma das características inerentes aos direitos fundamentais, que não são considerados como absolutos. Isso daí a gente vai estudar amanhã nas características de direitos fundamentais. Nenhum direito fundamental é absoluto. Né? A gente vai aprender, mas nem o direito à vida? Não. Que em caso de guerra declarada, você tem pena de morte. Então, nem esse é absoluto na Constituição. Motivos pelo qual, conforme leciona Marcelo Novelino, possuem relatividade como uma das características. Por encontrarem limitações em outros direitos constitucionalmente consagrados, os direitos fundamentais não podem ser considerados absolutos, razão pela qual a relatividade ou limitabilidade costuma ser apontada como uma das suas características. Marcelo Novelino, Manual de Direito Constitucional. Nesse sentido, tanto o legislador como o operador de direito podem restringir seus efeitos para o caso de ocorrência de conflito entre esses direitos, o que ocorrer ou que requerer necessidade de ponderação em sua aplicabilidade. Mediante o exposto, registra-se novamente que o enunciado aborda a relação estabelecida entre particulares a partir de uma relação de trabalho que, moldada aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que se trata de um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 4, que confere ao empregador, a partir da situação apresentada, o direito de estabelecer o modo de realização de sua atividade produtiva, desde que em consonância com os mandamentos constitucionais, que perante a situação apresentada sobrepõe o direito de expressão. Nesse sentido, identifica de forma cristalina o erro da questão. Então, ele está dizendo assim, é um direito do cara, de uma opção editorial do veículo, que integra para ver publicada opinião diversa. É o que ocorre em alguns jornais, né, hoje em dia. O cara, ele exprime uma opinião, às vezes assim, né, porque hoje em dia não tem muito esse controle. O cara vai lá, tem a senha do site, e vai lá e bota no site do jornal dele. Ou fala na hora lá do jornal. O que ocorre depois? Normalmente o cara é demitido. Hoje não tem muito esse controle. O que ocorre é assim, defendeu isso, defendeu aquilo, vou demitir o cara. E você falou, discurso do ódio, teve isso, né? O cara no próprio, a empresa dele, no podcast, falou, foi tanto criticado que ele saiu da empresa dele. Ele não foi demitido, ele pediu para sair, para não prejudicar a empresa. Mas essa é polêmica. Realmente eu entendo que daria para os dois sentidos até recurso. Né? Vamos lá, vamos finalizar. Sétimo. Vamos lá, sétimo.
Vamos lá, CREF, Conselho Regional de Enfermagem, deve ser isso. As normas constitucionais de eficácia limitada têm eficácia imediata Não. de revogar as regras... Vamos lá. As normas constitucionais de eficácia limitada têm eficácia imediata de revogar as regras pré-existentes que lhes sejam contrárias? Correto, né? Que ela tem aquele efeito negativo. A limitada tem que ter cuidado. Ela não está dizendo que ela tem aplicação imediata, ela está dizendo que ela tem um efeito imediato de revogar aquilo que é contrário a ela. Entendeu? Tem que ter cuidado. Vamos lá. Lá na exceção, na exceção não. Você vê que esse é um assunto pequenininho, né? Pequenininho, você vê que é um assunto pequenininho, 3 conceitos, mas você vê a quantidade de questões e a quantidade de pegadinhas que pode cair. Quando a gente leu lá sobre as normas de eficácia limitada, a gente falou que apesar dela não ser ela não ser de aplicação imediata, ela tem um efeito imediato negativo, que é o quê? Revogar tudo aquilo que é contrário. E proibir que sejam criadas leis que sejam contrárias a ela, apesar de eu não poder exercer o direito. Entendeu? O que ele está dizendo aqui não é que a norma é de eficácia imediata. Ela tem o poder imediato, uma eficácia imediata de revogar tudo aquilo que é contrário. Entendeu? Entendi. Entendeu? Ele bota aqui, ó, nessa parte aqui, ó, a imediata, a eficácia imediata de revogar, não é de aplicar ela. Entendeu? Vamos ver aqui o comentário. Certo, né? A norma de eficácia limitada possui aplicabilidade indireta. Aqui, a aplicabilidade dela é indireta, imediata e reduzida, ou segundo os autores, a aplicabilidade diferida, somente produz seus efeitos após a vigência de norma regulamentadora. Porém, quanto às normas pré-existentes, tem eficácia imediata, né, de revogar. Vamos lá, próximo. Isso aí está no coisa, que a gente passou rápido ali, pode não ter percebido. Ao 8. Esse aqui, professor substituto. Vamos lá. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, as normas de eficácia contida, ou seja, aquela que pode vir uma lei posterior e restringir ela, são aquelas que asseguram um determinado direito, até aí tudo bem, que não poderá ser exercido enquanto não for regulamentado pelo legislador ordinário, aí é errado, né? Aí é a norma de eficácia limitada, né? Ela é imediata. Mas essa daí, no caso, ela é a contida, Contida. ela é imediata, Imediato. mas pode vir, que no caso é o direito ao trabalho, né? Ao livre exercício do trabalho. Pode vir, né? Pode ser regulamentada uma lei ou uma norma, né? Sim. Já pode existir dentro da Constituição que a restrinja. Ok, sim. Então é isso. Então, ele começou falando que era contido e depois emendou ali uma limitada, entendeu? Está errado. Errado, é. Quanto à aplicabilidade da norma constitucional e da norma de eficácia contida, são aquelas que asseguram determinado direito. Ok. Só que não poderá ser exercido enquanto não for colocado, ao contrário. Ele pode ser exercido enquanto ele não for restringido. Né? Ela é contida, você pode depois ter... Não vamos ler tudo isso aqui, não. Mas entendeu, né, essa questão? Ele só classificou errado aqui. Nona, vamos lá. Essa aqui, Conselho Regional de Odontologia, ó, Paraná. Vamos lá. Considerando a tradicional classificação, né? Classificação das normas constitucionais preponderantes. Vamos lá, vamos marcar aqui. Normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que apresentam aplicabilidade indireta. Indireta Direta não, e né? imediata. Indireta não. Direta imediata. Errado. Então eu vou... Aqui já era. Aqui está errado. Indireto já era. Aquele quadrinho, quando eu botar no Google, você vai decorar. Então, é direta. Indireta não. As normas constitucionais de eficácia contida são aquelas em que o legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, ok. Mas deixou margem à atuação restritiva por parte da competência institucional do poder público, ok. É isso. Ele colocou o suficiente ali para você exercer, mas deixou uma margem que possa ter uma restrição. Vamos lá. Os remédios constitucionais são exemplos de normas constitucionais de eficácia limitada. Aí a gente não entrou neles. O que são remédios constitucionais? Remédios constitucionais, você vai ter um rol de direitos, lá no artigo 5º, em vários artigos da Constituição, vários incisos. E o que é chamado de remédios constitucionais? Por exemplo, a gente viu um, na verdade, viu um lá.
Por exemplo, se eu tenho uma norma de eficácia limitada, precisa exercer aquele direito, mas não tem norma regulamentadora, eu preciso de o quê? Eu tenho um problema, eu preciso de um remédio. O remédio constitucional para esse caso é o mandado de injunção, entendeu? Quando ele chama remédio constitucional, ele chama ações que você pode tentar reverter uma situação que é prejudicial a você. A gente não estudou, então, mas remédios constitucionais são aquelas ações em que você pode exercer. Então, é eficácia plena. Porque não faz sentido você criar um remédio constitucional em que você não vai poder exercer esse remédio. A gente vai estudar sobre remédios constitucionais. Mandado de junção, você tem um habeas corpus, né? Você tem o habeas data, qual o outro? Depois a gente relembra lá na aula específica. Mas entendeu o que é o mandado de segurança? Mas vocês entenderam o que é remédio constitucional? São aquelas ações constitucionais em que você vai poder entrar em virtude de uma situação que você precisa. E não faz sentido criar uma norma dessa. Não, precisa de uma lei para regulamentar o remédio constitucional. Normalmente, o remédio constitucional é uma norma de eficácia pelo menos contínua. Você pode exercer, mas pode vir restrição. Hoje você tem lei do mandado de segurança, você tem lei regulamentando isso. Então, essa aqui está errada, porque não é indireta, né? Essa aqui está certa, e essa aqui está errada, né? Ela vai ficar limitada. Então, só a letra 2, inciso 2, que está correta. Seria a letra D. Vamos ver o comentário. Gabarito letra D, tá vendo? Está errada, está correto, eficácia limitada, eficácia plena. Tá errado. Vamos lá, a última para finalizar hoje. Então, já matou um assunto lá para o nosso objetivo. Padrix Corecon, economista. No campo do direito constitucional, no capítulo referente à aplicabilidade das normas constitucionais, a doutrina dos jurisprudência tem entendido o seguinte, vamos lá, o que ela tem entendido? Normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que o legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas deixou margem. Não. Você vê que... Posso voltar na questão anterior? Mesma questão. Aqui, ó. Repetiu. As normas constitucionais de eficácia contida são aquelas que o legislador constituinte regulou suficientemente, né, a determinada matéria, mas deixou margem à competência do poder público. Aqui a norma de eficácia contida, está correta. Mas tu viu o texto? É o mesmo texto. Aqui, ó. Norma de eficácia contida. Tá vendo? Tá vendo aqui? Conselho Regional de Odontologia do Paraná. Aqui é com Corecon. Norma de eficácia plena. São aquelas que o legislador regulou suficientemente, mas deixou margem. Tu vê que resolver questões anteriores da mesma banca, você vê que ele não tem muita criatividade, né? Ele só mudou aqui e botou eficácia plena. Tá errado, entendeu? Entendeu a questão? Item A? Sim. Tá errado. Mas tá entendendo o que eu tô falando aqui? Vocês estão entendendo? Ele simplesmente deve ser o mesmo cara que fez a questão. Vamos mudar aqui a palavra aqui. Só para não ter trabalho. Mudou plena pelo... Uma correta e a outra... A outra incorreta. Vamos lá. Normas constitucionais de eficácia plena. São aquelas que apresentam aplicabilidade indireta. Cara, mesma questão. Volta. Aqui, ó. Mesma questão. Essa aqui foi 2016. Daqui 2016, mesmo ano. Errada também. É o mesmo item de lá. Artigo 5º, inciso 13. Constituição Federal, livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que ela estabeleceu. Um exemplo de norma constitucional de eficácia contida? Correta, né? Viu no PDF, já viu uma questão deles que eles entendem isso. O artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal. O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. É um exemplo de norma de eficácia contida? Não, né? Limitada. Esse aqui é o direito de greve do servidor público, a norma de eficácia limitada. O direito de greve do artigo 9º é o direito de greve dos trabalhadores em geral. Lá é contida. Você lembra que eu expliquei? Do trabalhador geral, do empregado da iniciativa privada. Ele tem uma norma de eficácia contida, porque pode vir uma lei dizer quais os serviços que são essenciais. Ó, não pode parar a quantidade X de ônibus. Isso é uma norma de eficácia contida. Do servidor público, não. É uma norma de eficácia limitada. O servidor público só pode exercer a greve quando tiver uma lei. Mas lembrando que eles exercem hoje baseado numa ação do Supremo Tribunal Federal. Então está errado aqui, ó. Está errado aqui. A norma de eficácia limitada. Entendeu? Esse item
Aqui, o 37 está errado. Aqui é a norma de eficácia limitada. Os remédios... Opa, voltou de novo. A mesma questão aqui, ó. Os remédios. Ele só acrescentou 2 itens aqui. Os remédios constitucionais são exemplos de norma de eficácia limitada? Não. Ele só acrescentou essas 2 aqui, ó. No item. Então, correta a letra C, certo? Essa aqui também está errada. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Quadrix. A letra C está correta. A letra D está errada. A eficácia plena, na verdade, contida. Letra B, a indireta está errada, né? Eficácia plena é direta. Artigo 37 está errado. A eficácia contida. Ele botou o quê? É um exemplo constitucional de eficácia contida. Não, a eficácia limitada, que é o artigo 37. Acabou. Remédios constitucionais, norma de eficácia, acabou de responder ali, norma de eficácia plena. Viu aí como a banca repetiu aí? Ou seja, o que cai... Então, eu vou botar aquele quadro, vamos criar o grupo e botar aquele quadro. Com aquele quadro você mata. Norma de eficácia plena, contida e limitada. É isso por hoje. Amanhã a gente entra na teoria geral. Lembrando que a gente tem, em direito constitucional, 5 itens, né? Direitos fundamentais, poder legislativo, poder executivo, ordem social e poder judiciário. O maior item é esse, é o item dos direitos e garantias fundamentais. Os outros depois a gente vai mais rápido. Mas é simples também, né? Direitos políticos, direitos de nacionalidade. Depois a gente vai mais rápido. Mas é isso. Mas o que vocês acharam dessa metodologia? A gente faz em PDF e vem para a Quadrix. A gente massifica a Quadrix. Não adianta ficar respondendo CESP, FCC, entendeu? O objetivo não é o CFO, então vamos responder Quadrix. E você vê aí que ela já deu a dica aí, ela repete questões, né? Itens. Vamos lá, então. Bom dia a todos. Bom dia. Valeu, muito obrigado. Tchau. Bom dia. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.